Então, pessoal, vamos começar aí a nossa primeira sessão aí de informações, novidades, né? Sobre o que tange aí coisas de map. Na verdade, o assunto de hoje não é exclusivo de map, mas para map ele tem algumas particularidades muito interessantes, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre assemblies. É um recurso que existe no Revit há muito tempo, tá? A gente pode usar tanto para nas outras disciplinas, mas para as disciplinas de instalações ele tem alguns comportamentos muito interessantes, tá? E a gente fez uma coisa nova no grupo, né, que foi criar uma como fala? Uma pesquisa lá e vocês votaram que gostariam de ver sobre assemblies, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, Sim, sim. beleza. Então vamos lá, vamos passar aqui de novo. O que é o assembly, né? Então eu consigo combinar diversos componentes em uma única entidade. Ah, Fábio, é grupo? Parece grupo, mas ele tem uma série de particularidades diferentes, tá? E funcionalidades também. Eu vou abordar algumas coisas, alguns detalhes interessantes que para quem faz projeto de instalações é muito bom, tá? Eu posso criar um assembly diferente de grupo, eu posso atribuir ele para uma categoria. Então, por exemplo, eu posso criar um assembly de pipe acessório, posso criar um assembly de pipe fitting, posso criar um assembly de e categorizar como pipe ducts, como é? Duct fittings, por exemplo, tá? Diferente do grupo, né? Quando eu crio grupo, grupo é grupo, tá certo? E eu posso criar tabelas, tags e filtros desses assemblies. Antigamente não dava para fazer tabelas de grupos, hoje em dia já dá para fazer tabelas de grupos, né? E taguear e criar parâmetros para grupos. Os assemblies sempre foi possível criar parâmetros, tabelas, tags para eles específicos, tá? Outra coisa bem interessante é que eu consigo criar vistas e tabelas exclusivas de cada assembly, ou seja, dos objetos que fazem parte daquele assembly. Então é como se eu fizesse assim, eu crio uma montagem e eu gero uma documentação à parte só da montagem. Então eu tenho quantitativos, posso criar vistas específicas, inclusive preparar uma prancha só para aquele assembly, tá? E ele vai ficar organizado de uma maneira um pouquinho diferente, a gente vai ver lá, tá? Olha lá, quando eu crio um assembly, ele aparece aqui, aparece embaixo do Revit Links, vai criar o assembly e vai ter o nome ali do assembly, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tiverem dúvidas, por favor, se manifestem, perguntem, podem interromper à vontade, tá bom? Bom, por que eles são mais úteis que os grupos, né, para map? Porque cada assembly pode estar conectado a um sistema diferente. Então vamos supor que você cria lá um assembly que tenha um registro e um hidrômetro, tá? E um pedaço de tubo no meio. Esse é o meu assembly. Aí eu posso conectar, criar instâncias diferentes dele e um tá ligado na água fria, outro tá ligado na água quente, outro tá ligado na água não potável, porém todos são o mesmo assembly, tá? Então isso já é uma coisa muito diferente de grupos, né? Porque os grupos não me permitem conectar e ter informações de sistema. Assemblies permitem que eu faça isso. Então eu vou ter fluxos diferentes, vou estar em sistema diferente, então eu posso fazer todo esse tipo de conexão. Certo, pessoal? Né? Agora, uma coisa diferente do grupo, né? Quando eu edito assembly, eu crio um novo grupo, um novo assembly, né? Um novo tipo de assembly. Tá certo? Ah, mas eu mudei um e eu quero mudar os outros. Aí eu tenho que selecionar todos os anteriores e trocar pelo tipo novo. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, na minha cabeça,
se você pode ter essa montagem e usar ele dentro de sistemas diferentes, né? Conectar a sistemas já é uma vantagem que com o grupo você não tem, né? O grupo eu não consigo conectar. Eu, por exemplo, tenho um hidrômetro, um registro, eu não consigo conectar tubos nesse cara dentro de grupos, né? Tá? Então, para entender, dentro do grupo, os objetos nas diversas instâncias do grupo são o mesmo objeto. Os objetos dentro de instâncias diferentes de... um objeto dentro de um assembly, em instâncias diferentes de assembly, são objetos diferentes. Entenderam mais ou menos o conceito? Tá? Sim. Outra coisa interessante que eu fiz o teste, quando eu crio um assembly, eu posso pôr o assembly num workset e cada subcomponente em um outro workset diferente. O que eu não consigo em grupo, né? Quando eu crio um grupo, o workset do grupo é o workset que estão todos os objetos internos, tá? Então vamos lá, limitações, né? Então, por exemplo, alguns objetos não podem estar dentro de assemblies. Então, por exemplo, annotation, detail item, né? Outros, um assembly dentro do outro não pode, um objeto que já faça parte de outro assembly, né? Componentes em design options diferentes, grupos, links, imagens, componentes importados, esses objetos mais complexos, né? Que tem sub-elementos um dentro do outro, como trusses, bin system, curtain wall, cursor system, janela, paredes empilhadas, né? Stacked walls, tá? Model lines, escadas, corrimões, né? Aqui diz que corrimão com esse top rail contínuo, eu não saberia dizer qual seria a diferença, tá? E cargas estruturais também eu não consigo fazer com que façam parte de um assembly, tá? Como é que a gente cria um assembly? Então, existem duas formas, aqui eu vou mostrar a forma que eu mais uso, que ou seja, que nem a gente cria, eu crio o grupo, seleciono os objetos, né? E aí vou usar uma coisa aqui importante de ressalva, né? Opa! É que o ideal é que os componentes façam parte da assembly não possam ser recriados. O que seria isso? Por exemplo, eu fiz um tubo e botei uma curva. Quero fazer um cavalete. Inclusive vai ser o exemplo aqui, tá? Eu quero fazer um cavalete que é o meu assembly, né? Esse eu vou ter dois tubos na vertical e um joelhinho ali no final de cada um. O que vai acontecer quando eu conectar um tubo na saída daquele daquele cotovelo? Aquele cotovelo vai ser regenerado. No instante que ele é regenerado, tá? Ele passa a ser um outro objeto e aí o Revit vai falar assim, ó, vou criar um outro assembly porque aquela peça ali mudou, tá? Então, quando vocês quiserem fazer coisas desse tipo, por exemplo, vou fazer um cavalete e eu quero que termine no cotovelo ali embaixo. O que eu recomendo, se vocês vão usar isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, crie um cotovelo que o part type dele seja multiport. Por quê? Porque o multiport eu coloco ele manualmente, tá? E ele não é regenerado, assim, eu não crio uma nova instância quando eu conecto alguma coisa nele, tá certo? Entenderam esse questionamento, Sim. essa colocação? Sim. Beleza. Né? Depois a gente vai clicar no ícone do criar o assembly e aí vai abrir essa janelinha aqui, né? Que eu vou ter a categoria e o nome do tipo. Categoria. Quais as categorias disponíveis? O que pode ser? Vai depender das categorias dos objetos. Então eu peguei um pipe, pipe fitting, pipe acessório. Então esse assembly pode ser qualquer uma dessas três categorias. Ok?
Isso pode ajudar na hora que você está criando lá seus quantitativos ou quer categorizar de alguma forma, tá? E, ok, concluir a criação do assembly. Então, vamos ver aqui no Revit como é que funciona essa parte da criação. Tá? Então, vamos lá. Então, espera aí que eu vou mudar a cor do fundo aqui para ficar mais bonitinho para olhar. Tá? Então, olha lá. Tem aqui, olha lá. Então, eu fiz esse cara aqui e eu quero transformar ele num assembly. Então, selecionei todos os objetos e transformei no assembly. Ok, olha aqui, apareceu, já tem o assembly. Quando eu seleciono aqui, ó, seleciono todos os objetos, ele não gera aquele quadradinho dos grupos, tá? E vocês veem aqui que eu tenho, por exemplo, se eu criei parâmetros de projeto para isso aqui, ele vai estar aqui. Olha lá, eu posso alterar a categoria para ser uma das categorias dos objetos que estão dentro dele, tá? Ó, e aqui, por exemplo, a água é o workset desse cara aqui, mas se eu der tab e selecionar este tubo, ele tá, vamos ver, vamos mudar o workset dele. Aqui tá todo mundo na mesma, eu mudei esse aqui para gás, né? E esse cara aqui continua em água, tá? Se fosse um grupo, não seria isso que iria acontecer, tá bem? Dúvidas, pessoal? Sim. Tranquilo? Então vamos voltar lá. Próximo, como editar um assembly, né? Então quero incluir ou remover. Então quando a gente seleciona o assembly, eu tenho essas ferramentas aqui, tá? E, por exemplo, vou clicar aqui no Edit Assembly para iniciar a edição. Vai aparecer isso aqui para adicionar, remover, exatamente como funciona nos grupos, tá? Então, add para adicionar, remove para remover e os comandos ali para encerrar. Então, vamos olhar lá no Revit como isso funciona. Por exemplo, selecionei o Assembly, aqui, Edit Assembly, Remove. Eu não quero esse, não quero esse, não quero esse, não quero esse. Vamos tirar as coisas que eu não quero que façam parte. Ok, aqui é o ponto de inserção, tá? Ok, então ficou aqui, esse é o meu assembly que eu quis usar, tá bem? Tá? Então, por exemplo, agora eu vou vir aqui, se eu pegar esse assembly, ou aqui, né, criar novas instâncias, olá, né? Vamos tirar aqui, ó, ops, escape, tirar section, olha lá, tá vendo? Criei novas instâncias, tá? E agora, vamos ver, antes de continuar ali, se eu quiser vir aqui, tab, seleciono esse cara, draw pipe, eu vou desenhar um tubo aqui, por exemplo, olha lá, e vamos supor que eu quero mudar o sistema desse cara de água fria para água quente. Olha lá, estão vendo que esse aqui também mudou? Mas é o mesmo assembly, só que agora ele está em água quente. Ah, mas o assembly não era água fria? É, mas ele pode ser um outro sistema. Tá vendo que diferente? Não, aqui por, sei lá, água fria recalque. Olha lá, tá? Eu consigo ter coisas diferentes, tá? Com o mesmo assembly, né? Com o mesmo assembly, Uhum. tá? Então isso é interessante. Outra coisa, deixa eu inserir aqui, deixa eu pôr um ponto de consumo para ele gerar um fluxo. Tá.
esse cara aqui. Vamos pôr aqui, esse aqui é água fria. Tá? A dor ficou invertido aqui. 20. Vamos pôr um TR aqui. Ok, né? Então, criei aqui essa conexão. Esse cara está gerando um fluxo, tá? Aqui não está calculando. Vamos habilitar o cálculo, né? Digit type, calcular, ok. Então olha lá, esse cara agora está gerando aqui um fluxo e esse fluxo vem aqui, vem aqui. Vamos ver se vai vir aqui. Olha, ele está dentro do tubo aqui, tá vendo? O tubo aqui ele tem um fluxo, tá? E esse cara aqui, opa. Ó, esse cara, a princípio não tem nada, mas vamos lá no sistema, vamos habilitar o cálculo dele também, né? Se eu vier aqui agora, ó, não tem cálculo, não tem fluxo nenhum aqui, né? Ó, se eu vier aqui agora, conectar esse cara, vamos subir para 1 metro. Né? Eu agora vier aqui e tem um fluxo. Ah, mas é o mesmo fluxo do outro lado. Por quê? Porque é o que está programado aqui, os dois serem iguais. Mas se eu vier aqui na minha família e botar que aqui é ponto 4 e aqui água fria é ponto 2, né? O que vai acontecer? Nesse cara aqui eu tenho ponto 2 e nesse cara aqui eu tenho ponto 4, sendo os dois o mesmo assembly. Então isso aqui já é um comportamento muito interessante, né? Tá? Isso no grupo não é possível. Não, no grupo eu não consigo nem conectar. Né? Nem essa parte de sistema dá. Você tem que desmanchar o grupo para poder conectar. Por isso que eu acho que o Assembly tem um apelo interessante para gente que é de instalações. Tá? Sim. Bom, próximo, como desfazer um Assembly. Aqui é muito fácil, é só selecionar ali, né? E o Disassembly para ele ser desmanchado. Então vamos voltar lá no Revit. Né? Então basta selecionar um cara desse aqui, desassemble, pronto. Aí já é peça individual de novo, né? Como nos grupos, não tem muito mistério. Tá bom? Próximo, criar as vistas do assembly, né? Então, quando eu seleciono o assembly, eu posso criar as vistas a partir da instância que eu selecionei ou do cara que eu criei, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Create Views, né? Vai abrir essa janela e nessa janela eu escolho o que eu quero. Quais as vistas e coisas que eu quero que sejam criadas e vão ser criadas automaticamente, tá? Depois que elas forem criadas, elas não vão estar junto com as outras vistas. Elas vão vir aqui e vão fazer parte do Assembly. Tá bem? Então, aqui a parte de apresentação termina aqui. Então, por exemplo, vou selecionar esse cara aqui, Create Views. E aí eu falo, o que eu quero? Ah, eu quero as elevações? Não, eu quero elevação, só uma elevação, talvez... não, já tem o corte A, B, aí teria que ver qual que é o A e o B, 3D, elevações front, por exemplo. Eu quero part list, se eu quiser as tabelas, né? Então, e se vai criar uma folha, que folha que vai usar? Ah, vou criar uma folha A3 aqui. Ok, então ele criou as vistas para mim, né? Então vamos lá, ó. O 3D, o corte, então o corte ficou para cá, então vamos
mudar ele de lado, né? Esse corte não me interessa, então vamos deletar ele, né? Eu quero esse corte. Corte é esse cara aqui, né? Então tá. Esse aqui não me interessa, então vamos tirar esse cara aqui. Então só quero esse corte. Aí eu vou ver ele aqui bonitinho, né? Essa vista aqui, acho que a planta vai ter uma vista uma planta de detalhe, que eu acho que é aquela que a gente estava vendo. Então, por exemplo, essa aqui eu não preciso, tá? Então, lista de materiais, olha lá. Aí eu tenho aqui a lista, lógico. Aí agora aqui eu vou escolher quais os parâmetros que eu quero, vou editar, não vou deixar assim, tá? Mas eu tenho as informações aqui, tá bem? E tem uma folha que eu posso vir aqui agora e largar essas vistas aqui dentro, tá? Então, pode ser bem prático isso aí, né? Então, por exemplo, eu vou escalar 1 para 5, ou, né? Agora eu não lembro, eu acho que lá na hora de criar tinha a opção na hora de criar as vistas tinha a opção de selecionar qual a escala. Não tem. Ah, eu posso aplicar um view template também. Aí definiria. Aqui. Qual a escala que eu quero por default de todas as vistas. Tá? Esqueci desse detalhe. Tá bem? Então vocês veem que isso aqui ajuda bastante, né? Na criação de documentação específica. Se eu selecionar, tá vendo que quando eu seleciono uma instância que não é a instância original que eu usei para criar as vistas, aparece aqui, ó, Acquire Views, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, eu quero documentar essa instância. Então eu mudei aqui e aí, olha lá, ele passou a ser aquele cara ali, tá? Deixou de ser o cara verdinho e passou a ser o cara da água fria e passou a ser o cara da água quente. Tá? E tem como criar dois detalhes de dois diferentes do mesmo assembly. Eu tenho duas instâncias do mesmo assembly. Aí eu crio dois detalhes. Por exemplo, um é de água fria, digamos que o outro é quente. Uhum. Aqui, quando você cria aqui, deixa eu ver se aqui dá para duplicar. Não, aqui não dá para duplicar. Tá. O que você faz? Qualquer coisa que você fizer, vamos supor aqui, vamos voltar. Qualquer coisa, alteração que você fizer nesse cara aqui, por exemplo, vou pegar esse cara aqui, editar o assembly e vou adicionar esse pedaço de tubo, tá? Finish. Olha lá, virou um novo. Ele virou 2, ó, tá? Aí agora eu posso pegar esse cara, edit assembly e remove, ok. Tá? Agora ficou igual ao outro, tá? Então eu deixo ele aqui. Se eles forem absolutamente iguais, você viu que não vai dar certo, né? Agora, se eu fizer aqui, vamos testar aqui. Eu acho que isso aqui daria certo. Se eu pegar isso aqui, ó, levar um pouquinho para lá, aí eles já são diferentes, tá vendo? Aí já ficou um segundo assembly. Aí eu posso vir nesse cara aqui e criar vistas de novo, entendeu? Entendi. Ó, aí eu vou vir aqui. Ops. E aí... precisa ser muito diferente? Não. Basta que ele seja diferente. Se aqui fosse 1 milímetro diferente o tubo, já seria o suficiente para ser um segundo. Entendeu? Entendi. Tá? Então isso aqui eu acho bacana. Agora, por exemplo, estamos aqui no meu projeto. Aí eu quero esse cara aqui. Ele é 1. Não, eu quero que ele vire o 2. Virei o 2, ó. Esse aqui, ó. Opa. Aqui eu desmanchei, né? Vamos ver se eu criar aqui. Vamos ver se ele reconhece que ele reconheceu que é igual, tá vendo? Que é o Pipe Acessório 1. Sim. Como eu desmanchei, eu vou criar de novo. Ele já reconheceu e não criou um novo. Ele virou 1. Aí eu venho aqui e transformo ele no 2. Você viu que deu uma mexidinha ali no pescocinho, né? Tá? Então, isso aqui que eu acho que é a parte mais interessante do assembly
essa possibilidade de usar. Ah, mas eu gostaria de ter aqui o cavalete desse jeito aqui, bonitinho, né? Então, o que a gente poderia fazer nessa situação? Eu venho aqui no Edit Family, por exemplo, vou mudar ele para multiport, tá? E vamos lá, Save as Family, vamos salvar aqui no desktop e vamos chamar de, tirar esse parte aqui, vamos chamar de multi, tá? E vamos carregar no projeto. Ok. Agora vamos lá no 3D. Ok. Aí eu vou pegar esse cara aqui. Vou tirar os dois, né? Aí vamos lá. System, Pipe Fitting. Ó, é o multi. Vamos por aqui. 90 graus e tal. Por que tá entrando com 40, no 45? Tá. Entrou aqui. Opa. Tá, eu vou ter que apertar o tab aqui para ele ir no conector certo. Ok. Ok. Tá? Então ficou aqui. Vamos rodar. Ficou pro lado certo. Rodar. Aí eu quero 25, 25, ok, né? Tá? Então agora eu vou pegar todos esses aqui e vamos transformar na... Ah, aqui não dá, tem que desmanchar o assembly. Ok. Aqui, por que sumiu toda... Sumiu alguma parte, né? Que ele era referência para documentação. Ah, não, algum outro instância assumiu a documentação, perdão. Vamos criar um novo. Ok, tá? Então, por exemplo, agora esse cara aqui, ele tem aqui, vamos criar uma outra instância. Vamos lá no 3D, né? Seleciono esse cara, Draw Pipe, desenhar, né? Olha lá, eu consigo desenhar aqui. Por que ele não perde? Se eu não tivesse feito esse cara como multiport, quando eu fizesse a conexão ia regenerar, ia criar um outro tipo de assembly, tá? Porque ia mudar os cotovelos, entendeu? Por isso, assim, se eu quero fazer um negócio desse jeito, que nem eu fiz, uma montagem mais completa, incluindo, porque lógico, isso aqui é um cavalete de entrada, de medição. Tô fazendo lá, sei lá, um condomínio de casas e eu vou colocar 20, 30, 40, 50 desses caras aqui. Eu quero pôr lá na implantação. Então eu vou ter que pôr individualmente de cada casa. Não vou pôr no projeto de cada casa. Então eu vou ter que fazer isso aqui. Entenderam? Entendi. E ó, aí já ficou legal, né? Eu já vi alguma vantagem aqui, né? Sim. E se eu tirar Porque o senão ia criar um quantitativo... monte, né? Exatamente. Ó, se eu tiro o quantitativo, vai aparecendo as coisas. Tá? E com a vantagem de ter a conexão. Isso que eu acho que é o grande diferencial do Assembly em relação ao grupo. Eu consigo conectar, eu consigo pôr sistema, eu consigo ver fluxo, eu consigo fazer tudo, tá? Que diferente do grupo não seria possível, né? Tá bem? Uhum. Então, pessoal, basicamente era isso, né? Não é um negócio mega extenso, né? Então agora podem experimentar aí, testar, fazer. O caminho é bem esse aqui, é bem simples, é um recurso muito interessante. Ah, uma coisa que eu não mostrei, né? Vamos tirar o quantitativo desses caras, né? Então, schedule, aí eu tenho os assemblies. Cadê? Assembly, né? Então posso pegar o assembly. Então, por exemplo, família, tipo, description, count, por exemplo, né?
E aqui, ó, seria isso aqui, deixa eu ver, vamos classificar pela família e tipo, porque eu não preenchi descrição, não vou itemizar, ok, tá. Então fiz aqui, tenho aqui esses caras, né? Aí eu posso pôr aqui, né? Cavalete completo, sei lá. Certo? Sim, esse aí é o quantitativo dos assemblies que estão no projeto. Isso. Uhum. Tá? Agora vamos ver. Lógico que, por exemplo, se eu vou contar esses caras como total, eu não poderia contar os outros objetos que fazem parte de um assembly, certo? Sim, Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, assembly description, né? Ah, assembly code e vamos pegar count e description, por exemplo, tá? De múltiplas categorias, classificar por vamos pôr todos esses critérios aqui, tá? Então vão ter peças que deveriam fazer parte de algum assembly e outros não. Vamos ver se tem como excluir isso aqui. Espera um pouquinho. Ué. Vamos ver se eu consigo filtrar aqui. Filter. Assembly has a value. Vamos ver. Ó, já sumiu coisas, tá vendo? sim, para não quantificar no quantitativo geral, né, do projeto. Que senão vai Isso. duplicar o quantitativo. Porque aí você vai estar quantificando pelo assembly, entendeu? Sim, Então, por exemplo, ó, no dia que eu vou preenchendo isso aqui, né? Ó lá. Aí eu vou vir aqui. Esses caras só sobrou o que não faz parte sim, do assembly. de Porque um já está assembly. sendo quantificado em outra tabela, né? Você não vai quantificar duas vezes. Isso, exatamente. Vamos fazer um teste se isso é verdade. Né? Eu bem sempre falo, não acredita no que eu falo. Vamos testar. Não, ele pegou algumas coisas que estão em assembly. Tá? Olha lá, esses aqui estão em assembly, não deveriam estar aqui. Então a gente vai ter que dar uma investigada aqui melhor, tá? Eu vou ter que dar uma estudada melhor, porque isso foi uma coisa que me ocorreu agora de fazer, tá? De entender como que o objeto fica vinculado ao assembly. Talvez aqui a gente vai ter que ir para tabelas individualizadas, tá? Não vou poder ir para uma multicategoria. Sim, Vamos tentar aqui. Pipe fitting. Ok. Assembly name, assembly description, count e description. Vamos lá. Agora sim, ó. Tá vendo? Ó, ele tá aqui, ó. Né? sim. Aí eu posso filtrar aqui, assembly name, has a value. Vamos ver se isso vai excluir. Não, eu fiz o contrário. Has no value. Ok, só sobrou o resto, Sim. tá? Então eu consigo, mas eu não consigo a multicategoria. Eu vou ter que pedir isso aí. Tem que pedir para tirar isso aí, né? Porque, Aham. eu uso tabela multicategoria, eu não quero isso. Deveria dar Ó, certo, ó né? lá, ó, tá vendo? Agora já não incluiu os joelhos, ó, Sim, daqui, tá? Então provavelmente aqui, para poder excluir os objetos que estão em assemblies, eu vou ter que ter tabelas de por categoria, tá? sei. Vamos ver uma coisa aqui, assembly tem a parte de categorias, não? Porque eu consigo atribuir uma categoria, mas ele não me mostra a categoria aqui, né? Naming category. Aqui. Tá. Porque aí eu posso agrupar conforme também
aquela categoria que eu escolhi, né? Sim. Lembrando que eu posso trocar, tá? Então, pessoal, Sobre esse. era... Oi, Oi, Fábio, desculpa interromper aí. diga. Não, pergunta. Vamos Boa aproveitar noite. aí. Sobre esse name category, né? Hum, Ele tem aí ele é o nome de uma categoria do Revit, né? E isso. dentro dessa assembly tem pipe acessórios, tem outras categorias junto, né? Lá. Isso. Então tem que ser Por uma que das isso? categorias que tá dentro, entendeu? Então, Ah, por exemplo, ó, essa aqui tem pipe fittings. Por quê? Porque tem pipe fitting dentro. Essa aqui é só pipe acessório e pipes, porque só tem. Opa, perdão. Porque só tem pipes e pipe acessório, entendeu? eu entendi, eu não entendi por que que ela existe, né? Como Porque assim? esse parâmetro aí você Ah, escolhe. é que você pode usar para, por exemplo, separar, né, os seus assemblies. Entendeu? Ah, eu quero criar uma tabela de assemblies que eu considero pipe acessório. Eu quero assemblies que eu considero pipes, entendeu? Então, por exemplo, você tem lá um tubo, uma ligação, sei lá, eu tenho um bypass, né? Sim, E eu quero usar aquilo lá, mas eu quero chamar aquele bypass como se fosse parte de um tubo. Então eu vou categorizar ele com tubo, porque ele não tem tanto, não tem objetos ativos, ou não vai ter menos função de ativo do que, por exemplo, o hidrômetro e um registro, entendeu? Tá? sim. Então posso querer usar isso para estratificar. Na verdade é como que você vai querer organizar a informação e usar depois, entendeu? Então é só estar tirando um recurso. Você não quer usar, deixa o que ele pôs, deixa o que ele pôs. Mas se precisar, eu tenho um recurso extra aqui para usar, tá? Tá certo. Valeu, obrigado, hein? Beleza? Não, imagina. Tá? E aí, pessoal? Tranquilos aqui? Hein, Fábio, e a situação Hum, assim mais prática assim que usa mais na hum, prática esses assemblies é quando você tem ali um- uma determinada configuração de instalações ou do que quer uhum. que seja e que ele se repete muito no projeto. Então isso acaba agilizando o processo de modelagem. É, porque depois você fez um, você copia tudo junto para baixo, né? Então, por exemplo, você monta lá os medidores de água fria e água quente de cada pavimento, entendeu? Depois você copia lá para baixo. Ah, mas depois você fala assim, ah, mas mudou. Aí você muda lá e troca o assembly, depois seleciona todos os outros assembly e troca pelo novo, entendeu? Uhum, Então, nesse sentido, é interessante porque você pode agilizar. Outra coisa que pode ser interessante é você fala assim: ah, eu tenho lá o painel medidor do 1 até do andar 1 até o andar 10 é uma configuração. Do 11º ao 20º é outra configuração. Então, eu crio um, copio ele 10 vezes, copio mais uma, altero ele e copio mais 9 vezes para cima, entendeu? uhum, E aí daqui a pouco você vai chamar um, né? Aí um vai chamar grupo de medidores andares inferiores, grupo de medidores andares superiores, entendeu? entendi. Então você tem o benefício do grupo, né? Sabendo que se eu editar eu vou ter que ir lá e trocar o tipo, né? E tenho a vantagem de poder efetivamente conectar ele a cargas, né? Ao sistema, Uhum. tá? Por isso que eu acho interessante esse cara aí. Mas será que seria interessante, por exemplo, eu tenho um prédio, um pavimento tipo ali de 10 pavimentos, e aí eu tenho Uhum. entrada de água fria, aí eu faço isso para pavimento tipo, né? Então eu faço isso para copiar para os outros pavimentos. Poderia ser. Normalmente, por exemplo, como que eu vou modelar eu tenho pavimento tipo, tá? Meu approach do tipo, eu modelo do apartamento para dentro. Toda a área comum, eventualmente, é lógico, vai depender muito da metodologia, mas normalmente toda a área comum eu vou desenhar, tá? No central, no arquivo da prumada principal. Por quê? Porque normalmente, quando você vem descendo ali a derivação, né? Por exemplo, a alimentação que vem da caixa d'água, né? O tubo da prumada de água fria.
ele vem descendo e eu vou mudando a bitola, né? Ele não, sei lá, ele começa com 40, aí uma hora diminui para 32, uma hora eu acho para 25 e termina, sei lá, com 20, vamos supor, tá? Então eu consigo fazer essa conexão e aí o T de derivação sempre seria diferente, certo? Sim. E aí vai depender, como que eu quero, como eu não quero, tá? Uhum. Entendeu? Porque aí eu posso pegar e o interessante de fazer dessa forma é que se eu pegar e criar um objeto, por exemplo, que eu conecte na saída, na ponta ali do medidor. E esse cara na ponta, ele vai falar assim, esse apartamento consome 1 metro cúbico por hora, tá? E você pode configurar isso individualmente, você consegue estimar a carga ali naquela prumada, entendeu? Ah, legal. Essa seria uma forma de trabalho, por exemplo. E Hum. aí, quando você chegasse no tipo, no arquivo do tipo, quando você vincula, o que você faz? O tubo saindo do medidor só, né? Você modela a partir do tubo sair do medidor, ou eventualmente você sai do medidor, faz uma distribuição ali no corredor e já tem a posição só de entrada no apartamento, entendeu? Sim. Tá? Legal. Porque isso são tudo pequenos detalhes que muitas vezes, como a gente já não vai conseguir conectar tudo com tudo, então pelo menos eu posso fazer assim. Se eu conectei tudo que é considerado, entre aspas, geral, né? O que eu posso fazer? Eu posso, lá na ponta do tubo, né? Do tubo que vai entrar na unidade, eu posso criar um cap que cria uma carga de consumo. E aí eu consigo, em toda aquela rede que eu criei, fazer uma verificação de consumo, entendeu? E de bitolas, por exemplo, Aham. tá? Por quê? Porque se eu interligar ali com o apartamento, como que o Revit calcula? Ele calcula carga plena. Pô, não é carga plena, né? Eu não vou ligar tudo ao mesmo tempo. Então, se eu faço com esse approach, eu posso lá com planilha ou com qualquer recurso que eu queira fazer uma análise e falar assim, não, nesse cara aqui eu vou usar, deu lá, se tudo ligar ao mesmo tempo vai dar, sei lá, 10 metros cúbicos por hora. Não, mas esse cara consome no máximo 2. Então eu vou lá e ponho carga de 2. E aí essa carga de 2 vai propagar por todo o sistema, porque cada unidade consumiria, vamos dizer, simultaneamente, todo, no pior caso, 2, entendeu? Ou Entendi. 1. E aí você consegue avaliar ali se a tua promada comportaria alimentar todo mundo consumindo 1 metro cúbico por hora, por exemplo, né? Tá? E de outra forma, não tem como fazer isso, né? Dentro do Revit. Fala assim, Não, de forma não, nativa. não teria como. Ah, tu diz como? Se você interligar tudo, Se interligar tudo, aí fica tudo interligado, né? aí o que você vai ter que fazer, você teria que pegar, por exemplo, em algum objeto, por exemplo, no hidrômetro, né? No hidrômetro você vai chegar, ele vai calcular o consumo de saída, né? Por exemplo, eu vou lá, tudo que tiver pendurado, eu vou lá ter estimativa. Essa unidade consome com tudo ligado 10 metros cúbicos. E aí eu vou poder aplicar, se eu posso fazer assim, eu vou aplicar um fator 10%, 5% para determinar o entrada, entendeu? O quanto vai de água da outra ponta. Eu posso fazer assim. Você tem que criar um componente que de um lado eu estabelecer o consumo. Então, por exemplo, vamos lá. Só para ficar mais claro. Vou selecionar esse cara aqui. Vamos editar a família, né? Então vamos supor que esse aqui, aí ele não vai poder ser fitting, tá? Eventualmente eu vou pôr aqui global, né? Porque aí pode ser qualquer sistema, tá bem? Aí eu vou pôr assim, aí eu tenho que estabelecer quem é a entrada, quem é a saída. Então vamos dizer que aqui é entrada, né? E aí aqui é fluxo in, né? E aqui é saída, fluxo out, certo? E aí ele vai ser o que? Calculado, né? Porque vai depender do que está pendurado aqui. E aí eu vou criar um parâmetro aqui, por exemplo, vazão saída, certo? Certo. Ok. E aí desse lado aqui, ele não é calculado, ele é pré-definido.
Tá? E aqui vai ser vazão entrada. Ok? Sei. Instância, né? Aí vai variar por instância. Ok. Aí vamos criar aqui, ó. Então eu tenho aqui, cadê? Mecânico, ó. Vazão entrada, vazão saída, né? E aí eu posso criar aqui fator de consumo. Por exemplo, né? Aqui vamos pôr um número, né? E vamos pôr no mecânico para ficar junto ali. Ok. Vamos pôr aqui. Opa. Aí vamos dizer que isso aqui é ponto 1, né? Então, a entrada é o que? É a vazão de saída vezes o fator de consumo, certo? Ops, não. Aqui é vezes. Tá? Sei. Vamos tentar carregar, torcer para não dar zebra. Foi. Beleza. Olha lá. Nesse tubo. Ah, tá. É que aqui agora é desgraça, tá? Porque agora a direção é importante, Aham. tá? Então agora vamos ver. Agora aqui. Deu algum erro aqui que ele não tá calculando mais, tá? Mas enfim, seria possível eu fazer o cálculo ali. Vamos ver se eu... É que aqui eu tenho que saber quem que é entrada. Eu acho que tá invertido mesmo. Tá. Edit Assembly. Vamos pegar esse cara. Vamos inverter. Vamos ver quem que é. Ok. Vamos ver se eu pegar esse cara aqui. Ó, tá vendo? In? Sim. Tá. Então agora vamos pegar este cara aqui. Então vamos ver se tem consumo aqui. Ué. Se eu desconectar, é sempre assim, né? Você quer mostrar as coisas, ele não funciona mais. Aqui tá ok. Tá. Então vamos voltar lá para o Assembly 1. Desconectar e conectar de novo. Ok. Vamos ver se vai. Ponto 2, tá. Opa. Aqui não calculou. Deu algum problema ainda. Mas, pelo menos agora tá indo aqui, né? Sim. Então, teria como fazer esse tipo de situação. Tem que testar, teria que fazer com mais calma aqui, sentar com calma para fazer. Dá para fazer funcionar, tá? Uhum. Sim. Tá? Mas essa seria uma das opções aí, uma das formas para fazer. Tá bem? Tá certo. Alguma dúvida, pessoal, dos outros aí? Muito fácil. Encheram de ideias na cabeça aí. A ideia é instigar vocês a daqui a pouco ter novas possibilidades de uso da ferramenta, né? Não que vocês devam sair daqui usando ou defendendo, mas daqui a pouco abrir um horizonte novo para poder Sim. usar uma ferramenta que está ali, né? Sim. Eu A achei bem gente interessante. Hã? pode falar, Michel. Não, eu achei bem interessante. Né? E isso funciona aí para sua disciplina também, tá? Sim, Funciona pra exatamente. tá? Então, por exemplo, eu fiz um teste com elétrica, eu consigo pegar toda a parte de elétrica de um apartamento e copiar para o outro assim, com assembly, entendeu? Equivalente a se transformasse num grupo. Mais.
tá? E se não me engano, vai com circuito e tudo. Deixa eu abrir o outro ali. Putz, onde estava isso agora? Peraí, acho que tá aqui nos recentes. Recentes aqui. Não, não tá nos recentes. Mas eu lembro de ter feito um teste aqui com... Vamos lá. Work, não. Estudo testes. Assembly Electrical. Aqui, acho que é. Nesse cara aqui. Então, por exemplo, aqui eu acho que está tudo interligado. Deixa eu ver. Vamos lá. View, User, System Browser. Vamos ver se já está tudo ligado. Olha lá, já está em tudo circuitado, tá? Selecionei aqui, criei um assembly, ok, ok, vamos criar uma outra instância, aqui, ok, ele vem desconectado ou vem conectado, vamos ver, ele vem tudo desconectado, tá? Aí se eu pegar isso aqui, criar um circuito, vamos tentar criar um circuito diferente, né? Ali é monofásico. Vou tentar criar um bifásico, né? Esse cara aqui é um, esse cara aqui é o outro. Ok. Então agora vamos pegar este circuito aqui, conectar esse no outro geral. Tá vendo? Então, olha só. O que estava conectado num circuito monofásico numa instância do assembly, tá? Ó, aqui, ó, tá dentro do assembly. Na outra instância, ele criou outra instância, mas você vê que eu consegui aproveitar e ele virou uma segunda instância. Sim. Tá? Vamos Você ver não se eu... faz tudo de novo, né? Agora vamos ver o que acontece se eu mudar a instância aqui. Ele perde circuito. Ele perde circuito, aí não vai resolver muito, tá? Mas, por exemplo, eu consegui copiar todos os objetos e, eventualmente, posso transformar todo mundo, né? Eu acredito, tá? Que, vamos lá, vamos undo aqui. Se eu fizer mais um, quero sumir, tá. Ok. Se eu selecionar esses caras aqui, filtro, tem um assembly aqui, tá? Eu criei essas tomatiza assembly. Ok. Tá, não tem mais assembly, né? Se eu selecionar, tá vendo que tá selecionando os circuitos também? Tá. Vamos tentar incluir os circuitos e os objetos no meu assembly. Estou selecionando todo mundo e criar um assembly. Vamos ver se ele permite. Tá. Porque isso eu sei que quando você faz a seleção incluindo os circuitos, você consegue copiar com circuitos. Lembra que eu já mostrei isso? Mas não foi. Aí não dá. Bom demais para ser verdade. Mas teria que criar novos circuitos aqui, tá? Mas se eu faço ali, por exemplo, de novo, undo. Tem aqui, deletar esses caras aqui. Ok, tá. Vamos supor que eu vou pegar esses caras aqui. Se eu pegar esses caras, incluindo o circuito, né? O circuito 7, tá? E copiar para o lado. Não vai deixar eu copiar. Tá. Esse cara aqui.
eu normalmente salvo como uma seleção, tá? Aí depois, não sei se eu já mostrei isso para vocês, acho que devo ter mostrado alguma vez, não? Load, esse cara aqui, e Ctrl C, remover. Tá vendo? E ó, ele vem com a mesma estrutura de circuito aí, tá? Uhum. Isso acho que eu já tinha mostrado, né? Faz tempo, mas não custa nada mostrar de novo. Tá bom, pessoal? Tá bom. Bom, hoje era isso. Agradeço a participação de todo mundo aí, né? A gente Sempre é bom. Hã? A gente agradece. Né? E aí, vamos ver se mês que vem a gente marca alguma coisa. O Michel estuda essa parte nova aí do insight. Eu tô dando uma olhada aqui. Né? E se alguém quiser apresentar alguma coisa, pessoal, tá aberto aí, tá? Então, pessoal, uma boa noite. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.